aí, gente? E aí, gente? Gente, tô tentando começar esse podcast direito, mas o Namorado, ele me deixa... Sabe, porque ele faz as aberturas melhor que eu preciso confessar. Cara, aqui. só queria dizer... Seja bem-vindo a mais um Duna Vicengaut, especialíssimo. Vem com a gente. De peso hoje. De peso, muito peso, que até a gente não tem outro convidado. É Exatamente. só ele e pronto, já deu. Ele, na verdade, ele falou assim, eu não quero ninguém comigo. Brincadeira, na verdade não. Estamos hoje com ele, Israel Subirá. E aí, gente? Tudo bem? Isra. Alegria estar aqui com você, mano. Você sabe que eu sou seu fã, né? Não, eu sou seu fã. É muito fácil dizer sim pros seus convites. Eu gosto de estar contigo. Eu sou seu fã. Você é um cara muito legal. Ele é legal, né? Só que eu o também problema é acho. que toda vez que o Isra aceita um convite nosso, ele tá muito corrido. Então a gente tem que fazer uma coisa com mais também tempo. é pai, entendeu? né, gente? Pastor, um monte de coisa, pai, né? pastor, músico, Tem responsabilidades. youtuber, escritor. Você escolhe o que você quer. Atletista? Ô, louco. Atleta. Gente, Israel Subirá está conosco aqui. Issa, obrigado pelo convite. Obrigada, Vamos tentar aqui no tempo que a gente tem conversar sobre vários assuntos, sobre várias coisas. E, mano, assim, você já foi em vários podcasts e eu falei assim, cara, vamos tirar, vamos falar coisas que você não falou. Então eu não quero saber da sua história, nasci não sei aonde, sou filho de não sei contou. quem. Não, vamos falar o seguinte, Issa. Fala pra gente, como é que... Vamos pelo menos nisso. Tem que ter uma mini origem do herói. Uma mini origem do herói. Que é, cara, como é que foi pra você a sua... Você ficar conhecido? Eu não faço ideia. Acabou o podcast. Pode... É dirigido por... Não, world. Não, cara, eu lembro que eu comecei a soltar coisas assim na internet, foi o quê? Eu tinha acho que uns 16 anos. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a pregar. E nessa época, né, o Instagram já rolava. Eu tinha poucas pessoas ali me seguindo, me acompanhando no Instagram. E quando eu comecei o meu canal no YouTube, eu lembro que acho que eu devia ter uns 1.200 seguidores no Instagram e deve ter ido umas 800 das pessoas pro canal do YouTube não acompanhada. Bastante na época, né? Mano, deixa eu te interromper. Você lembra de um grupo que o Nick fez você, Roberta Vicente e o Luca Martins? Você lembra desse grupo? Lembro. Ele fez esse grupo e na época o Luca já tinha um canal grande, a Roberta tinha um canal grande, eu não, e o dele também não era grande. E aí eu lembro que eu fiquei com ciúme, eu falei, mano... Quem que esse Israel Subirá? Eu preciso falar isso publicamente aqui. Mas, cara, olha que doideira, velho. E aí, tipo assim, eu aqui... Não sou ninguém. E agora você tá aqui ainda e ele tá lá. E eu tô te entrevistando. Não, mas enfim, continua aí. Aí você começou seu canal. E aí, cara, assim, eu realmente não... Até, na verdade, uma pessoa que fica louca comigo é o Nick. Porque eu não sou um cara muito bom e muito técnico. Eu não sou bom com os algoritmos do YouTube. Eu tenho algumas manhas, umas paradas assim, mas na verdade, até no começo do canal, eu dificultei. Eu fiz tudo de errado. Eu não coloquei o meu sobrenome, porque eu tinha uma convicção que Deus queria que eu fizesse isso. Então foi entendi. Tipo, vamos jogar água no altar. Você quer fazer isso mesmo? Então, por isso que eu fiz Isra. Só Isra. Você é o amigo da galera, não vou pôr meu sobrenome, tipo, é o filho do Luciano. E legal. aí, no começo de todo vídeo, eu colocava 2 barras que desassociavam completamente o algoritmo. Então eu não conseguia pegar aquela primeira palavra do vídeo, que era 2 barrinhas. Então, eu fui fazendo assim. Caramba, mano. E eu falei, demais. se você tá nisso aí, porque eu tinha um temor muito grande. Eu era muito novo. E a gente já escutou essa história várias vezes, né? De gente que começa novo, deixa subir pra cabeça, fala bobagem. Então eu tinha uma oração que eu faço até hoje. Senhor, nunca me deixe ter mais plataforma do que propriedade. Legal. Eu não queria plataforma, eu queria ter propriedade. Então eu fui orando por isso. E, cara, de pouco em pouco, essa audiência foi crescendo, que aos meus olhos é algo que eu vejo com muito temor, porque existe maior rigor para aqueles que são mestres, aqueles que estão ensinando. Então, eu vou ser cobrado, né, por todas as pessoas que eu estou conversando hoje. Então, eu vejo esses números também com um grande senso de temor e responsabilidade. Mas, conforme eu fui continuando e obedecendo, fazendo o que Jesus estava me mandando fazer, né, as pregadinhas e todos aqueles vídeos, os números foram aumentando. Teve várias pessoas, você até mencionou, né, Roberta Vicente, ela falou do meu canal e eu, uma manhã, acordei assustado, porque apareceram milhares de pessoas, assim, no meu canal. A Fabiola Mello, uma época, falou do canal e de um dia pro outro ele, tipo, quase duplicou, assim. Caramba. Então teve vários momentos assim e a galera tiveram essas menções, foram fazendo o canal crescer, nas viagens também falando sobre isso. Eu acho que muita gente clicou com a pregadinha, né, que era o modelo principal da época. Eu fazia uns vlogs também, mas aquela tipo,
tipo assim, falar sobre temas bíblicos com muita leveza, muita, sabe, tranquilão, assim, e naquele tempo que era tranquilo. Quando eu comecei, né, eu tava numa época, assim, com 15 anos eu saía pra pregar e, tipo, mano, eu... Até hoje, assim, eu sou muito apaixonado. Enquanto eu tô pregando, eu tenho vontade de ficar falando. Às vezes eu vou pensando mais coisas e tal. É um tema. Eu sou pessoalmente meio introvertido até começar a pregar, entendeu? Aí eu quero ficar falando. Cara, mesmo. é muito legal. Então, quando eu era adolescente, hoje dá até vergonha disso, mas eu nas igrejas, assim, 16 anos, pregava 2 horas sem parar, assim, sabe? Que da hora, E nessa época, quando o Senhor falou pra começar a pregar na internet, eu falei, ué, mas a atenção da galera é muito curta, né? Da minha geração, dizia que a atenção era, tipo, 7 minutos. Né? Meu Hoje, Deus, né? Hoje já é muito menor, né? Da próxima Mano, geração. isso é verdade, eu tô mas preocupado, eu né? tava acostumado em tentar fazer pregação de 1 hora. Eu falei, ué, Senhor, como que eu aumento, né, a atenção da galera, o attention span da galera? O Senhor falou, você não aumenta. Você vai fazer videozinhos. Eu falei, então vamos nessa. É daí que veio a pregadinha, né? Então, começou assim. E eu acho que seu pai tem uma parada parecida, né? Que é o ele tem 12 minutos o lá. Sub-12. Tem até a base bíblica pra isso, lá com o Abacuque. Mas, então foi muito assim, cara, muito desconcentrado no vamos fazer esse negócio crescer. Legal. Eu não sou contra isso. Boa mordomia é algo bíblico, a gente tem que cuidar. Inclusive, anos depois, o Espírito Santo me cobrou. Né? Uns anos atrás, aí o Espírito Santo chegou e falou... Você já sabe que eu tô nisso. Você já pode cuidar melhor desse canal. Eu falei, ok, então, né? E aí eu fui atrás de aprender um pouco mais e tudo mais. Mas foi bem assim, muito desconcentrado com vamos fazer isso crescer e mais concentrado no vamos obedecer. Então... E falando, a gente falou tanto que você é cantor, pastor, pai. O que você fala hoje que seria a sua prioridade aí? Suas outras coisas, youtuber. O que você fala? É o que eu mais amo fazer. É que você já falou que você gosta de pregar, né? Mas... É que assim, o pessoal me pergunta, Isa, você é um pregador, você é um músico, você é um quê? E na real, tipo assim, eu Você não sou... Você é um o quê? Eu não sou nada dessas coisas, né? Essas são coisas que eu faço, eu sou um filho. Minha identidade tá nisso. Então, Muito o filho, se os pais precisam que o filho varra a garagem, o filho varre a garagem. Né? Se os pais precisam que o filho lave a louça, ele lave a louça. Então, eu me alistei assim. Então, eu sou um filho da casa. E o que o senhor quiser que eu faça, Legal. eu vou fazer. Mas não tem então, algo que você goste mais, assim? Eu acho que... Tem 3 coisas que quando eu faço, eu sinto que eu tô fazendo o que eu nasci pra fazer. Sim. Desculpa, eu já falei isso em outros podcasts, mas... Não, fala tudo aí. bem. Quando eu prego, assim, quando eu consigo lançar a sementinha no reino de Deus em qualquer contexto, pode ser até numa conversa 1 a 1, pode ser num vídeo, pode ser numa igreja, numa conferência. Cara, o meu coração acende, assim, depois de pregar eu tenho aquela sensação do eu pra isso nasci e vim ao mundo. Tipo, é uma satisfação. Que demais. Sabe, não tem de amar. Eu posso estar... Esses tempos atrás, eu tive uma experiência muito louca. Eu tava numa cidadezinha nos Estados Unidos e a gente... Era uma igreja que começou com brasileiros, só que eles foram para a 2ª geração falando com os americanos. Mas eles preservaram aquele fogo brasileiro. Então eles estavam fazendo um culto para jovens e jovens americanos. Mas nesse culto, as pessoas chamaram uma galera. Então eles não couberam na igreja. Então tinha gente olhando pela janela, tipo, nem parece que é os Estados Unidos isso, parecia Nossa, sim. Brasil. E o ar-condicionado quebrou. Só Aí que no ficou verão mais- lá é osso, mas a galera não foi embora. Caramba. Mas tava muito quente, tava todo mundo pingando de suor, assim. Mas foi uma parada muito vocês louca. estavam lá? Foi em algum lugar em New Jersey, eu não lembro o nome da cidade. Quente. Legal. Mas eu lembro que aquela sensação assim, você tá com fome, você tá acabado, você tá, tipo, pingado de suor até o dedão do pé, assim, mas aquela satisfação de... sim. Sabe, de lançar a sementinha, de ver a galera recebendo a mensagem. Então, pra mim, isso traz uma satisfação muito grande, poder pregar. Quando eu consigo ajudar alguém a superar uma barreira na vida deles, assim, não no estilo coach, falando discipulado mesmo, assim, falando de... Coaching. Discipulado, gente. Esse problema aqui, e a luz das escrituras ajudar alguém a superar aquilo, eu tenho essa satisfação, cara. Quando eu vejo meus amigos, tipo, avançando um ciclo, quebrando um ciclo na vida deles, e eu pude ajudar, eu fico torcendo, vibrando por eles. E quando eu faço a minha esposa e os meus filhos darem risada. Essas 3 coisas. Muito bom, gente. Então, essas são as Cara, coisas que eu nasci pra terminou fazer. bem, Terminou né? bem, O cara terminou eu cheguei bem em a casa. resposta. Isso, é demais, cara. Mas a coisa mais importante que Deus me confiou foi minha família. Animal. Isso aí. Não, Sim. isso é Ninguém uma vai falar. coisa, isso é uma coisa que, enfim, tava nas pautas aqui. Vamos falar disso então. Uia. Que, cara, eu acho muito da hora, porque você tem 24 anos, eu tenho 25. E assim, isso é uma coisa que, assim, o seu conteúdo não é família. Tipo assim, tem canais ou tem pessoas que o conteúdo, vamos falar de Falam família, e tudo bem, especificamente legal sobre demais. isso. É. Só que
o simples ato de você ter casado cedo, você... Cara, já tá cedo também. Cedo assim, né? O que é cedo? Não vamos entrar também nessa discussão, mas você casado cedo, já cedo, 2 filhos cedo. Então, acho que isso é uma das maiores influências. Tipo, você é um influencer de família indiretamente. Como é que é isso pra você? É massa. Você sempre quis casar cedo? Eu sempre quis casar cedo, eu sempre quis ter família cedo. E eu acho que eu fui meio que me preparando pra isso. Meus pais me prepararam pra isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, a ter responsa cedo. Então eu lembro que teve uma época, até quando eu saí de casa, eu tinha 18 anos, assim, eu já não... Eu tinha recém feito 18, eu já não clicava mais com o rolê dos amigos da minha idade. Assim. A galera saía ainda fazendo muita coisa sem noção, meio inconsequente, assim, né? E eu tava junto e falava, cara, eu não tô mais nesse rolê, velho. Eu sentia, sabe, eu não sentia que me encaixava mais ali. Então, em certo sentido, eu tava meio velho pra minha idade, assim, mas eu tava com a cabeça nisso. E quando eu olho hoje pra um cara de 18 anos, assim, eu vejo uma criança. Eu fico, nossa, é assim que a galera se sentia comigo na época. É difícil imaginar qualquer pessoa de 18 anos que eu conheço casando. Mas, na época, eu tive a benção dos meus pais pra isso. Mais louco ainda do meu sogro, da minha sogra, né? De olhar pra um rapaz de 18 anos e Você casou assim, com 18? Eu casei 2 semanas antes de fazer 19 anos. Eu casei com 18 Não, eu anos. lembro, seu casamento foi um maior evento. Foi muito louco. Então, eu casei novão e... E a Pri cara, tinha mas quanto? foi... A Pri tinha 21. 21. Mas foi o tempo certo pra nós. Deus tem o tempo certo pra cada um. E hoje, tipo, na época já fazia sentido. Mas hoje, quando eu olho pros meus filhos, faz ainda mais sentido. Então, pô, eu tive a Eila com 22. Quando eu tiver 42, ela vai ter 20, cara. Não. A gente vai poder trabalhar junto no reino de Deus. E eu vou estar jovem ainda, entendeu? Exato. Então, pô, animal. Então, esse é o meu sonho. E fico feliz de poder viver isso. E você falou de ser meio que um influenciador de família. Uma coisa que me deixa feliz, e eu espero poder fazer isso através da minha vida, é descomplicar. Porque eu acho que a galera tem muito... Nossa, parece complicado, sabe? Legal. E eu quero muito incentivar essa geração, porque, ó, nada contra um doguinho. Eu tenho um doguinho, mas hoje em São Paulo tem mais cachorro do que criança. Caramba, é verdade. É uma estatística isso. Então, eu quero muito, especialmente que a igreja, os cristãos, porque, mano, a gente tem uma responsa bíblica séria de encher essa terra e de passar um legado para a próxima geração. O nosso trabalho é multigeracional, né? Deus é o princípio e o fim das gerações. A humanidade começou com ele e termina com ele. Tipo assim, termina com... Ele é o pai, entendeu? Então, a gente tem esse trabalho multigeracional do trabalho que a gente tem para fazer. Então, eu acho que é muito importante que os jovens sonhem com isso. Não dizendo que todo mundo tem que casar cedo, mas que você sonhe com isso. Sabe? Ter família. Sim, Ter família. Né? Nem todo mundo precisa. A Bíblia fala de pessoas que foram chamadas para viver como os eunucos espirituais. Né? Paulo fala que aquele que quer agradar a Deus, né? Beleza, fica solteiro. Porque quando você casa, você tem a responsabilidade de cuidar da família. Então, não tô dizendo, todo mundo tem que casar. Mas é algo maravilhoso. E a família é o projeto de Deus para essa terra. E tem que ser proposital, né? Tem que ser, assim, com propósito. Porque eu também eu vejo muita gente que luta em alguma área da vida sexual, assim, e fala, então Casa existe... Casa logo, Não, ou então, lembrar. eu vou ser, não é eunuco, como O chama? eunuco espiritual, não. Eunuco espiritual é uma pessoa que não casa, que é É o... Celibato. Celibato. Tem gente, então você é celibato. Calma, mas Deus te pediu isso, ou de fato são coisas que você precisa trabalhar em você. Porque, cara, querendo ou não, é um desafio namorar, casar e construir família. Então, às vezes, as pessoas usam existe o celibato como uma saída mais fácil. Não deve ser uma saída mais fácil. Porque, tipo, você tomou uma água ruim, você ficou traumatizado com água, você não pode deixar de tomar água. E você não pode optar pelo celibato porque você teve um trauma como família. Deus quer restaurar a sua visão de família, porque a família é um projeto dele. Inclusive, a família passou a existir antes do culto. Uau. Ela é a matriz do que Deus faz na terra, da espiritualidade, do sacerdócio. A família existe antes do culto. Então, falando nisso, até porque a gente tem essa cultura muito de... eu vou focar então na igreja, vou focar nas agendas, a gente que sai em agenda pra cantar, pra ministrar. E isso é uma coisa que às vezes até deixa a gente muito longe da família, né? Então é muito legal você falar isso, porque voltando, tá bom, a família vem antes. Antes, tipo, cuida da sua família bem, pra também você ter frutos nessa área também, né? O vô da Priscila costumava dizer, eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a família, mas também não quero ser como Noé, que perdeu o mundo e ganhou a família. Mas salvou a sua família. Então, acho que a gente tem que olhar para isso, sabe? Saber fazer esse equilíbrio. Não existe vitória espiritual que possa ser celebrada à custa de perder a família, né? E não existe...
sabe? Eu tenho essa convicção, cara. Tipo, os meus discípulos mais importantes são os meus filhos. Se um dia eu tivesse crise nessa área, meus filhos não estivessem bem, eu ia parar tudo, como eu vi que foi a disposição do meu pai. Graças a Deus ele nunca precisou fazer isso, inclusive porque eu sabia que ele faria. Eu lembro que uma época na adolescência eu pensei assim, eu vou me rebelar, fazer uma parada tosca pra ver se ele faz isso mesmo, mas me deu um temor. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso e, tipo assim, pensei em quantas vidas são abençoadas pelo meu pai e eu ia parar isso por tosqueira. Eu senti um peso, falei, não vou fazer, cara, não vale a pena, eu tenho que apoiar Você nunca teve isso, então? O que? De querer se rebelar? Porque era até uma coisa que eu coloquei, tipo, a gente vê muito filho de pastor dando problema e tal, e aí tem filho de pastores e tem, cara, seu pai é um cara, uma igreja muito grande, muita evidência e tal. Você, de alguma vez, você teve algum repulsa, não sei se a palavra é repulsa, mas assim, uma raiva, ou, igual você tá falando, tentou causar só pra, enfim... Você já teve isso? Uma fase que, tipo assim, eu não quero igreja. Eu não acho que de não querer igreja, assim, mas eu nunca cheguei a fazer nada, porque as coisas foram barradas ali no pensamento. Eu pensei em fazer coisas, mas, tipo, rapidamente eu pude ver como isso era uma ideia tosca e não procedente de Cristo, né? Que legal, cara. Então, graças a Deus foi assim, mas eu acho que meus pais foram muito sábios. Sabe, um dia eu conversei com o meu pai. E eu tava falando, às vezes ele perguntou, assim, ele dava uma checada, aí, como é que vocês estão? Vocês acham que eu tô viajando muito? Você acha que eu preciso viajar menos? Tal? Tinha essa conversa, né? Confiante. E eu lembro que um dia eu falei, às vezes eu só fico triste porque eu acho que eu não posso te ver tanto porque você viaja e tal. Mas meu pai, com muita sabedoria, falou, tipo, Israel, não tem um colega seu que o pai dele é médico? Eu falei, tem. Ele falou, ele vê o pai dele menos do que você. Aí eu falei, caraca, então eu vi essa. E aí, em vez de ficar, nossa, meu pai viaja muito, queria pastor, eu falei, cara, que da hora, que o que o meu pai está fazendo com o tempo dele é esse trabalho que eu admiro. Minha mãe também fez um trabalho sensacional, porque enquanto meu pai estava viajando, ela sentava com a gente, lia as histórias de Paulo, assim, falava, é isso que seu pai faz. Que demais. Isso é muito legal. Então, quando meu pai voltava de viagem, eu e minha irmã, mesmo criança, a gente já tava na porta, pai, o que foi que Deus fez nessa viagem? Aí ele contava, eu vi tal pessoa sendo curada, tal pessoa sendo liberta. A gente, então eu e minha irmã, a gente vibrava com isso. E eu acho que a autenticidade do que os meus pais viviam despertou o meu interesse. Porque, né, primeiro, eu vi uma coerência muito grande, não só no discurso, mas nas atitudes dos meus pais. Então, várias vezes o meu pai dizia, filho, você não pode fazer isso porque a Bíblia diz isso. Só que não era uma barragem unilateral. Várias vezes na minha vida, meu pai sentou comigo e falou, filho, perdão, eu fiz isso, mas a Bíblia diz que eu devia ter feito isso. Então, você me perdoa? Você libera esse perdão sobre a minha vida? Então, eu vi, cara, quem manda aqui é o Senhor, entendeu? Não tinha chance de ser os meus pais querendo me controlar. Eu não tinha nem como. Conversa também, né? Então a gente via isso. E outra coisa, cara, o interesse deles. Quantas vezes eu, novo, assim, lembro de abrir a porta do quarto, né, da minha mãe e ela tá lá com a Bíblia no colo chorando. Mãe, tudo bem? Ela, sim, o senhor tá falando comigo aqui. Sabe aquele coração mole? Né? Quantas vezes eu descia às vezes as escadas, estava lá o meu pai com a cara no sofá, assim, de joelhos, chorando, assim. Então a gente via essa paixão deles. Nunca na minha vida eu vi os meus pais reclamando de ir para um culto, de ir para e naquela correria. Então isso obviamente despertou o nosso interesse. E a partir disso eu pude encontrar o meu Deus, não só o Deus de meus pais, né? Você falou uma coisa, cara, que o Theo tem falado bastante ultimamente. Que existe realmente essa tensão família e ministério. E aí a gente vê um pêndulo de um lado, muitas vezes assim, o cara esquece família e ministério, mas às vezes vai para um outro lado onde o cara é muito refém da família e aí, tipo, não paga o preço do ministério. E aí ele fala exatamente o que você estava falando. Ele falou assim, cara, eu entendo que eu tenho que construir a minha família no ministério. Então é o que você falou. Ele falou assim, eu chego em casa pros meus filhos lá e falo, tipo, eu chego da administração, eu conto pra minha esposa, tal pessoa foi curada, isso que aconteceu, tal, pra as pessoas irem crescendo nisso. O que o papai foi fazer? O papai foi falar de Jesus. Então eu acho que esse é o lugar certo de você conseguir construir família, ministério no mesmo lugar. Não ficar tendo que uma hora dar atenção pra um, uma hora dar atenção pra outro. Não, é isso aí, cara. Eu cresci dormindo em banco de igreja, ficando em culto até tarde, indo pra reunião de igreja e eu tô bem. Tipo assim, foi animal. Amei estar nesse contexto. E hoje, meus filhos já estão nesse mesmo ambiente, né? Meu filho ele tem 1 mês e pouquinho de idade, minha filha tem 2 anos.
A Ela já ela fica empolgada quando a Priscila prega. Eu acho que ela devia ter 1 ano e meio quando eu trabalhei isso a primeira vez com ela, tipo, super novinha. Só que ela é muito cabeça já por a idade dela, assustadora, assim, ela é muito rápida no raciocínio. Então, a gente tava lá, a Priscila tava pregando uns 5 cultos naquele dia. Caramba. Então eu tava, né, no turno do papai. Então, e a gente ficou em 2 cultos, mas nos outros eu fiquei em casa com ela. Só que numa hora lá que ela tava chorando, querendo a mamãe, eu liguei a TV no culto online. E ficou lá assistindo. Aí eu falei, a mamãe tá pregando. E ela, mamãe, coda. Eu falei, não, filha, a gente tem que, né, cheer pela mamãe. Tipo, torcer por ela. Isso. Tipo, mamãe tá pregando e tal. E aí ela fica, né, mamãe preaching, mamãe preaching. E aí, então ela sentou no sofá e assistiu a mensagem inteira, torcendo pela mamãe. Aí quando a mamãe chegou em casa, ela correu pro abraço dizer, né, tipo, mamãe preaching, tipo, que legal. Então hoje, quando a gente fala, né, até hoje eu saí e eu vou direto pra nossa reunião, depois tem o nosso culto, eu prego hoje à noite. Então eu já falei pra ela, papai vai trabalhar, e o papai vai preaching, você vai orar pelo papai? Ela falou sim. Então quando eu tô fora viajando, a Priscila ainda senta com ela e elas oram, né, juntas. Então ela já tá, cara, 2 anos de idade, ela já tá nessa. Ela já pega as coisas assim, brincando de microfone e fala, olha papai, ela preaching. E aí, tem uma coisinha que às vezes a gente faz, né, com o nosso devocional, antes de fazer um devocionalzinho com ela, assim, naquele, né, espírito super brincadeira, né, a gente atua, eu brinco que eu sou Golias caindo, então é aquele tipo de devocional, ela tem 2 anos de idade, mas a gente sempre senta com ela e faz ou em inglês ou em português, dependendo do que estiver rolando em casa, né, a gente faz, né, the Bible, ela faz com a mãozinha assim, is the word of God. Então, ou ela fala, né, a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, às vezes ela sobe em algum objeto, assim, acho que a cabeça dela, o púlpito, né, e fala, olha, Ela, preach. A gente fala, vai, Ela, prega. E aí ela fala isso. The Bible is the word of God. Então, assim, cara, eu acho que é muito isso. Até porque eu vejo muito... Ministério não é algo que é uma caixinha, é fazer uma coisa. Até porque o que é ministério? Ministrar ao Senhor de onde Ele quer que a gente ministre. O primeiro ministério da Bíblia foi jardinagem, era cultivar e guardar um jardim. Né? Então, para mim, ministério é essa coisa muito integral. Eu não vejo, agora tá na hora do ministério. Eu acho que tudo que a gente faz é ministrar ao Senhor e aos homens em algum nível. Então, eu amo poder inserir a minha família nisso. Sabe? Peguei onde você queria chegar. Porque você vai lançar um livro sobre isso, não é mesmo, Israel? Olha só. O livro não é muito sobre essa integralidade, mas sobre a incumbência da pregação. Fala um pouco disso aí. Então, o livro vai sair agora no final do ano. Seu segundo livro. Legal. Ele se chama Vimos e Ouvimos, a incumbência da pregação. Então, ele é um livro que desconstrói pregar como... Vimos e ouvimos. Isso. Como um conta chamado... de Atos 4:20. Atos 4:20. Começa nesse rolê aí. Né, começa com a pergunta, o que foi que eles viram? Né? Pedro e João estão falando, nós jamais poderíamos nos calar acerca do que vimos e ouvimos. Então você vê esses caras, eles estão na face ali da morte, de gritado perigo. Delhado. E eles estão, não, mata se precisar, parar de falar de Jesus não consigo. Então o que foi que deixou eles desse jeito? E a gente começa, né, do movimento que Jesus estabeleceu, o qual nós hoje somos parte. A gente não vive algo desconectado. Né? A gente está caminhando debaixo do senhorio de Jesus. Ele é a cabeça dessa igreja, desse rolê que a gente está vivendo. Então o que o livro faz é conectar o leitor, que é esperançosamente um jovem que está prestes a ser esmagado por essa mensagem, né, com o movimento de Jesus. Você vê meio que a história da igreja resumida, chegando a tocha está com você hoje. A gente não tem só o privilégio de conhecer Jesus, a gente tem a responsabilidade de passar essa mensagem adiante. Então, o livro é mais sobre essa pegada. Inclui um pouquinho dessa integralidade. É um pouco dessa questão de... Cara, não é porque você foi chamado para ser um pregador... Agora eu peguei o que você está falando. Não é tipo você não precisa ser chamado para ser um pregador em tempo integral, viajar o tempo inteiro. Tipo, onde você vai pregar fala mais sobre o seu chamado. Pregar é mandamento. Então não importa se você é um designer gráfico, você não será que eu fui chamado para pregar? Sim, você foi comandado por Jesus a pregar. Né? Pregação das boas novas não é uma opção. Então, onde você vai fazer isso, acho que fala mais sobre o seu chamado. Você fazer isso é um mandamento, não tem como desobedecer. Então, todo mundo é chamado para pregar. O pessoal pergunta, Isa, quando você descobriu que você foi chamado para pregar? Não, eu acho que a maior pergunta... Tava só tentando obedecer. A maior você descobriu quando você chegou naquele capítulo, né? Descobriu quando chegou. Eu acho que é muito isso, quando se fala de chamado. Porque todo mundo é a primeira pergunta que fazem quando você abre a caixinha de perguntas. Como você descobriu o chamado? Quando foi? Que maneira? Eu acho que é muito... É isso que você falou, é obediência, né? Eu acho que isso é a verdade mais underrated da nossa geração, é a obediência.
eu acho que a gente passa tempo demais se preocupando com o que a gente pode fazer e não tempo suficiente preocupado com o que a gente tem que fazer. Uau. Sabe? Eu acho que falta um desespero, uma urgência. Em vez de começar do que eu já sei que eu tenho que fazer, eu fico viajando. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer isso? Mas eu tenho aqui no meu colo todas essas coisas que eu já preciso fazer. Então, pra mim, eu encontrei meu chamado assim. Muito antes de chegar um microfone na minha mão, eu tava tentando obedecer Jesus. Isso. Então, eu pregava no ônibus indo pro trabalho, pregava na escola, eu pregava andando de skate, a gente arrastava os skatistas pra igreja, entendeu? A gente ia pregando, e aí, assim, eu pregava dentro de casa, e dentro de casa só tinha pregador, então eu tava sempre pregando. E aí, estava disponível, né? Aí, de repente, veio o microfone na minha mão, eu falei, velho, que parada divertida, curti pra caramba. E aí eu entendi, nossa, esse é o contexto no qual Deus me chamou pra obedecer o mandamento dele. A gente fala assim, né? Antes de você descobrir o seu chamado específico, que Exato. no seu caso era pregar, individual, você vai pro seu chamado geral, que é todo mundo tem que pregar. ID, todo mundo, o ID é pra todo mundo. Exato, Sim. eu acho que a gente despreza muito isso. Cara, poder foi a da maior obediência. carteirada cósmica da história, Mateus 28. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto... Quer dizer, uma conjunção conectando a ideia de que Cristo tem toda a autoridade Sim. nos céus e na terra. Vão e façam discípulos, anunciando as boas novas de toda criatura, Pra todo batizando nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinando a guardar minhas ordenanças. Sim. Então, eu acho muito interessante que o ID, ele é essa missão composta. Ele fala de você ir e anunciar, de você batizar. Eu acho interessante que fala de fazer discípulos não convertidos. Então, não é o... Te apresentei para Jesus, né? Vou embora. Não, mas vamos caminhar junto, vamos até o fim dessa parada e os ensinar a guardar as ordenanças de Jesus. O ID é um processo que envolve a sua vida inteira e a vida do evangelizado inteira, entendeu? Então, é uma parada muito interessante. Só que isso não é uma opção. Isso já é obrigatório para todo cristão. E o evangelho começa quando você diz sim para Jesus, com você negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E eu acho que a gente trata o senhorio de Jesus com muito desdenho às vezes. Mais como Salvador, não como Jesus Senhor. É meu Salvador, mas não meu Senhor. Mas, cara, Jesus, ele batia pesado nisso. Ai daqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Assim, não dá para chamar Jesus Senhor e não desobedecer. Então, o momento que eu disse sim para Jesus, eu tenho que levar a sério. Existe um senhorio sobre a minha vida. Eu já não sou mais o cabeça de mim mesmo. Cristo é. Então, eu já tenho essas paradas que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que anunciar o evangelho. Tipo assim, eu não sou um evangelista. Não vejo essa unção sobre a minha vida. Mas evangelizar não é um chamado. Exato. Eu tenho que evangelizar. Então, todo Uber que vai me levar para o aeroporto está preso comigo por 40 minutos, onde ele, se já não conhece a Jesus, vai escutar do evangelho, porque eu estou pagando por essa conversa aqui. Mas é isso então, aí. Eu não sou um evangelista. Eu tenho uns amigos que são evangelistas sinistros. A gente sai para evangelizar, a gente tem 2 horinhas, eu converso com 2 e ele conversa com 16, entendeu? Não vejo essa graça sobre a minha vida, mas vou fazer isso. Exatamente. Então, do mesmo jeito, talvez você não é um pregador, tipo, de fazer isso em tempo integral, porque tem gente que é apaixonado pela oratória, por falar com excelência, com comunicação. Cara, pra ser bem sincero, até hoje, às vezes eu fico meio estabanado, entendeu? Às vezes eu não sei ler muito bem a sala, eu não sou o comunicador mais exímio do mundo, tenho dificuldade com isso, mas eu sei que esse é meu chamado, então eu vou fazer isso aqui com todas as minhas dificuldades. Então, o meu desejo pra minha geração é que a gente leve a sério esses mandamentos. Jesus comece daqui, tá? Beleza. Isso eu vou fazer em qualquer lugar. A pergunta já muda. O que você vai fazer o resto da sua vida, você já sabe. A pergunta é onde? Onde você vai fazer isso? Sabe? E nossa vida tem temporadas. Eu tive várias estações da minha vida onde eu não fazia só isso. Por vários anos lá nos Estados Unidos, eu não vivi só do canal no YouTube. Eu tinha um trampo ali junto. Né? Eu já entreguei comida, eu fui vendedor em loja. Foi minha época de fazer tendas. Até que chegou um momento que, graças a Deus, o Espírito Santo falou, agora é só isso aí. Legal. Vamos em tempo integral nisso aí. Então, mas nesse tempo, eu também ali com os trabalhadores que estavam na loja, eu ia lançando sementinhas, conversando. Então, acho que você até parar para pensar, é muito mais leve isso. Eu não preciso... Não existe um crente que precisa ter crise de chamado. Começa pelo que você tem que fazer e descobre onde é que você vai fazer. Essa mensagem ela é libertadora. Porque o cara... Realmente, às vezes o cara quer ser engenheiro. Só que aí, se ele não tem essa revelação... Que sim, existe um peso. Que na verdade não é um peso, uma incumbência. Uma coisa que você tem que fazer. Sim. Só que, na verdade, ela é leve pelo fato que ela vai te livrar. Que é assim, cara, mas você pode continuar sendo esse piloto de avião que você quer ser. E é divertido pra caramba. É uma satisfação que você não encontra numa carreira.
é uma satisfação de estar vivendo pelo reino, cara. É, bizarro. Quando você vê Jesus lá, ele tá viajando com os discípulos, eles estão com fome, ele chega lá na fonte onde ele conversa com a mulher, eles estão todos preocupados com a comida, eles voltam e Jesus, ele tá saciado, porque ele diz, esse é meu alimento, é fazer a vontade daquele que me chamou. Então a gente tem uma saciedade que você não encontra fazendo outra coisa. Então tem muita gente que o cara já tá anos caminhando com Jesus, mas ele ainda sente falta de alguma coisa, porque ele não tá... Ele tá vivendo atrás dos rolês dele. Ele não tá vivendo para fazer a vontade daquele que o chamou. Tem uma sede que todo cristão tem. A Bíblia diz que quando eu dou de beber aos outros, eu sou saciado. Tem uma sede que o cristão só mata quando ele tá servindo. Quando ele tá fazendo a vontade daquele que chamou. Enquanto não faz isso, tem crise. Então, e fica tentando procurar em vários lugares. Sim, coisas, Então, cara, por que não começar daqui? Até porque o mundo todo precisa. Então, cara... O corpo de Cristo é esse corpo maravilhoso, onde, graças a Deus, um pé não é a mesma coisa que uma mão. Então, eu posso ser um engenheiro que está em tempo integral na obra do Senhor, entendeu? Porque não é só... a gente... Jesus mandou a gente ser inocente como pombas, mas sagaz como serpentes. A gente precisa ser sagaz. Sim. Então, cara, eu preciso ser ligeiro. Eu preciso olhar para um engenheiro que não está aberto para assim... muito pro evangelho, mas falar, cara, se eu ganhar a admiração dele, se eu for o melhor aqui dentro, eu sei que ele vai me ouvir. Exatamente. E você como pregador não consegue chegar lá. E fazer o que tem na sua mão também. Eu tava lembrando agora da história do Lou Engle, né? Que hoje ele lidera um movimento de jejum e oração gigantesco. Mas ele foi, acho que 27 anos que ele era jardineiro. Cortava grama. E ele falou que a vez que o tempo que ele mais orou na vida foi esse tempo que ele era jardineiro. Só que hoje ele lidera movimentos de intercessão, de oração, de jejum. E tipo, a gente vê que ele plantou tudo aquilo naquele tempo que ele não tava, que ninguém tava vendo o que ele tava fazendo, ou que de fato ele não tava fazendo o chamado dele, né? Que ele imaginou que seria, que look like, tipo aquilo, mas não tava se parecendo, né? Não, e se você ler a Bíblia, presta atenção com a ocupação de todos esses homens e mulheres de Deus. Tava todo mundo trabalhando, velho. A única coisa que não tem na Bíblia é gente que não tá fazendo nada. Exatamente. Você vai ter, você vai ter general de guerra, você vai ter político, você vai ter administrador, você tem pescador, todo mundo tava fazendo alguma coisa. Então, eu acho que é muito isso. Aí, cara, começa a obedecer e encontra o melhor jeito de fazer aquilo. Até porque encontrar o melhor jeito de fazer as coisas é fazer isso todo dia. Você vê, às vezes, lá da janela da sua casa, o motoqueiro passando com 3 botijão de gás, dando grau. Ele adquiriu uma maestria no que ele faz. Ele faz isso todo dia. Né? Então, se você faz a mesma coisa todos os dias, você encontra o melhor jeito de fazer isso. Então, o meu conselho para todo jovem com crise de chamado é, cara, começa pelo que você tem que fazer. Começa pelo que Jesus já mandou você fazer. E você vai encontrar aquela aplicação personalizada de onde você faz isso. Até pelo querer realizar. Não é complicado. Igual eu falei, eu preguei, me diverti pra caramba. Aí eu fui lá e falei, Deus, é isso aqui? Porque eu curti. Se você quiser que eu faça de novo, eu faço de novo. Foi legal. Então tem uma alegria de fazer isso, sabe? Muito louco. Cara, então Isso é muito especial. Leve. Como que você vê, assim, o discipulado pra você? Porque hoje em dia, discipulado é uma coisa que, assim, eu preciso sentar com a pessoa, pra ser uma pessoa específica. Existem muita expectativa. Eu queria entender um pouquinho. Eu acho que existem níveis de discipulado. Eu vejo até, na real, com Jesus. A Bíblia fala de uma multidão que seguia Jesus. Não, era além dos 12. Mas Jesus tinha na mesa os 12 de uma maneira mais íntima. E dos 12, tinha 3... que era ainda mais chegado. Então eu vejo muito o discipulado dessa maneira. Eu acho que é fazer a vida junto. Eu acho que num certo sentido, eu posso ser discipulado por mais de uma pessoa, no sentido de que eu vou ser pastoreado, alimentado, mentoreado, afiado. Mas, assim, existe um nível profundo de discipulado que eu acredito que acontece num a um com ter essa uma pessoa. Até porque é algo muito constante, né? Então, existem vários princípios bíblicos apontando, assim, para isso. Mas eu acho muito legal, muito edificante. Eu mesmo, eu experimento o discipulado tanto como meu pai, como o meu sogro. Né? Com o meu sogro, eu faço isso praticamente semanalmente. Toda sexta-feira é algo mais institucionalizado. Mais formal. E normalmente, assim, com o meu pai eu tento fazer com frequência, mas não tem uma frequência estabelecida. Meu pai é mais o modo crise mesmo, assim. Se eu tenho um BO, a primeira pessoa que eu penso em ligar é meu pai. Tipo assim, pai, aconteceu isso aqui, eu nunca lidei com isso antes, como é que eu lido com essa situação? Entendeu? E aí ele... Então, eu vejo muito isso, mas é algo muito saudável. E até, cara, algo que me faz muito valorizar o discipulado é pensar o seguinte. Cara, Cristo, né, o Deus vivo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado na Terra, passou 33 anos aqui, na Terra, entre nós, na sua primeira vinda. Nos seus 3 anos e pouquinho de ministério, a maneira
com a qual ele decidiu gastar esse tempo aqui, o curto tempo que ele tinha na Terra, foi com o discipulado. Exato, é. E ele deixou essa leva de discípulos à solta e olha o que aconteceu com o mundo. Então, cara, se Cristo Gastou o tempo não dele com isso. dispensou o discipulado, eu não acredito que existe uma pessoa que possa pensar, não, mas eu sou chamado para fazer isso. O nosso chamado o nosso mandamento, o ID, é de ir fazer discípulos. E eu acho que a gente não dá muito valor pro discipulado porque ele é muito simples. Então, vamos pensar assim, né? Se eu penso num Ele cara... é simples, mas também custa, né? Ele custa. Mas vamos Vida, pensar assim, tempo. se eu falo pra você de um cara que ele viaja todo final de semana pra falar com milhares de pessoas, assim, a gente é muito, às vezes, extravagante, quase sensacionalista, pensa, uau, que incrível. Mas se eu falo pra você de outro que toda semana ele arruma um tempo pra tomar um cafezinho com 4 pessoas. Tem 4 pessoas que ele dá atenção. Né? Não parece que é um negócio muito grande. Assim. Não é tão não parece atrativo. Tão nossa, assim. Mas, cara, 4 pessoas, imagina se um cristão ganhasse 4 pessoas pra Jesus e ele simplesmente o resto da sua vida tivesse disponível. Então, esse cara, vamos dizer, ele é um novo convertido. E aí ele começa a conversar com ele sobre os básicos, encaminha ele para todo o ensino que a igreja tem disponível, para um recém-convertido, encontro com Deus, essas coisas, vai ajudando. Mas também se faz disponível. Então, o cara diz, mano, eu tô lidando com isso no meu casamento. Pum, agora ele recebe, então, umas dicas de alguém que já tá andando no casamento de um jeito diferente. Então, beleza, isso vai. Aí ele percebe, não, mano, eu tô lidando ainda com dificuldades do velho homem, eu tenho dificuldade de parar de mentir. Aí, beleza, ele dá atenção para isso também. Cara, então, durante os anos, esse cara, ele foi afiado na fé de um jeito que só é possível num acompanhamento pessoal. Exato. Agora, olha só a doideira. A estatística de hoje é que se cada cristão ganhasse outros 4 cristãos para Jesus, é o Brasil inteiro. Caramba. Então, se cada cristão fizesse 4 discípulos, ganhasse 4 pessoas para Jesus, Já isso é o resto do Brasil. pegava o Brasil todo. Mas se ele cuidasse que no resto da vida essa pessoa ficasse firme, entendeu? E, cara... É fruto que permanece. Eu tenho 5 discípulos que são esses caras que toda semana eu vou ir atrás deles. E eu vou conversar, eu vou perguntar, mano, como é que você tá? Eu não tenho espaço no meu tempo, na minha rotina pra fazer muito mais do que isso. Mas essas 5 pessoas, velho, no que cabe a mim, eu vejo que são vidas que o Senhor me confiou pra essa temporada. Então, muitas vezes é engraçado como uma coisinha, cara, libera, destrava na vida deles depois de uma conversa. Do mesmo jeito que acontece comigo. Porque às vezes eu venho pro meu discipulador com um problema. E, cara, agora que eu enxerguei aquilo à luz das Escrituras, eu não vou mais travar aqui. Então, eu acho que o discipulado ele é a ferramenta mais saudável para o crescimento espiritual. Total. Sabe, a igreja começou muito com isso. Era mesa, era vamos louvar o Senhor junto, vamos conversar junto, mas fazer a vida junto. Sim. Então, o Senhor Jesus não nos ordenou a fazer convertidos. E nós, como igreja, ficamos bons de fazer convertidos. A gente exato. manda remessa para dentro, a gente manda remessa para fora, mas... O mandamento de Jesus é muito mais conectado do que isso. Então é algo que a gente precisa se atentar para fazer. Falando... Cara, porque assim, você foi, assim, uma das primeiras gerações, assim, a primeira geração, assim, dessa galera mais de internet, influência, internet, crente, enfim. Você é um dos primeiros youtubers cristãos no Brasil. E aí, cara, eu falo isso porque... Aí você vê essa nova geração que cresceu pegando ali os seus conteúdos. Essa galera, hoje em dia, toda molecada quer ser TikToker. Todo mundo quer ser influencer, todo mundo. E aí, 2 coisas que eu queria falar com você. Primeiro, como inverteu. Então, você queria pregar, e porque você queria pregar, você usou a internet. Tem gente que é o contrário. Eu quero a internet, então eu vou usar o pregar. Isso é uma coisa que eu queria que você comentasse. Com uma autoridade que você tem, porque você tá nesse meio. E a segunda, pode ser até começar por essa segunda, que é... Cara, hoje em dia a gente vê tanto conteúdo na internet, e aí o cara acha que consegue ser discipulado por você por conta dos seus vídeos. Eu acredito, como eu falei, tem níveis de discipulado, que até um certo ponto você consegue, mas não é um discipulado profundo. Não é o cara não pode sentar comigo e falar, eu tô passando por isso. Entendeu? Então, de uma certa forma, ele pode ser meio discipulado. Até num culto de domingo, quando você senta para ouvir uma mensagem, você é, de certa forma, discipulado. Só que não é aquele discipulado profundo. Então, o ideal é você se expor a esses vários níveis de discipulado. Então, quando eu boto uma pregação, estou no Trânsito São Paulo, estou escutando uma pregação, aquilo, de certa forma, está me discipulando. Tá te levando para mais próximo de Mas não Jesus. é o discipulado profundo. Entendeu? Então, aquela multidão que escutou Jesus no Sermão do Monte, eles foram discipulados. Mas não era algo recorrente, como os 12 tinham, ou como os 3 tinham. Então, eu acho que, idealmente,
o cristão podia, né, deveria fazer parte desses vários ciclos. Ele podia estar no grupo do 3 de alguém, do 12 de alguém e do multidão de alguém. Então, eu, por exemplo, a nossa igreja, ela tem uma estrutura, uma estratégia que a gente chama do pastoreio eficaz. Então, quando chega alguém novo na igreja, as pessoas, às vezes, recém-convertido, o cara não precisa imediatamente estar num discipulado semanal, pá. Então, o que a gente faz? Cara, é muito da liderança dos grupos pequenos que a gente tem estrategizar isso. Que é o quê? Ó, fulano chegou, é recém-convertido, essa semana. Alguém pode tomar um café com ele? Conversar com... Então, os líderes daquele grupo pequeno falam, não, eu vou com ele essa semana. Aí, beleza. Legal. Daqui a 2 semanas, alguém consegue? Ah, sim. Então, ocasionalmente, esse cara ele está sendo discipulado, ele nem sabe. Porque não é, agora está na hora do nosso discipulado. Sim. Cara, é amizade. Na verdade, uma das traduções da palavra pastor do grego é amigo especial. Porque a ideia era alguém que passava muito tempo com as ovelhas, conhecia-las bem. Então, é uma coisa você... Assim, ter discípulos é ter amigos. Até algo que o meu sogro diz, discipulado é discipular ao lado. É vamos caminhar com Jesus junto. Porque o nosso... ultimate discipulador é Cristo, né? Não é, os meus discípulos não são meus discípulos, eles são discípulos de Jesus com quem eu tô caminhando junto de mãos dadas. Então é muito essa visão de, cara, vamos fazer a vida junto, sabe? E, mano, é assustador. Eu ainda desconheço um método que traga mais saúde espiritual e crescimento espiritual do que esse. De verdade, de ver os frutos na prática. É assustador, mano. Sim. Até na minha própria vida eu vejo que eu não teria estabilidade, crescimento espiritual como eu tenho se eu não tivesse esse discipulado profundo e recorrente. Agora, isso não é um negócio que precisa ser muito místico, sabe? Cara, óbvio, tem muito ensino bom sobre discipulado. Eu até recomendo algumas mensagens que são muito legais. Uma delas do meu sogro, o Fator Barnabé. É uma mensagem... O Fator Barnabé. Tem um livro e tem uma mensagem no YouTube. Legal. Então, ele conta a história... Quem é o seu sogro, Israel? Meu sogro é o Abe Uber, né, que é o pastor do meu amo. pai. Não tinha pressão suficiente de ser filho do Luciano, então eu casei com a filha do pastor dele. Então, qual que é Abraçou. a ideia? Cara, quando Paulo é recém-convertido... a gente vê que ele está dando polêmica em Jerusalém. Ele mesmo escreve, né? Ele está dando tanto trabalho que os líderes da igreja de Jerusalém decidem dar para ele um presente especial, uma passagem só de ida de volta para Tarso, né? Tipo, só vai para casa de sua mãe, a gente tem um presente para você, uma viagem só de ida para Tarso. O próprio Paulo escreve que quando ele foi, houve grande paz em Jerusalém. Então esse Paulo estava causando, recém-convertido, ele entrava em muitas discussões, ele entrava em muitos debates, ele dava trabalho para a igreja. O que a igreja pensou em fazer? Cara, vamos mandar esse cara para longe que está dando trabalho. Mas aí um indivíduo chamado Barnabé, ele foi atrás de Paulo em Tarso, que não era uma viagem simples. Então ele encontra lá Paulo, recém-convertido agora, né, talvez nem congregando, tá lá na casa da mãe dele só ouvindo as pregações no YouTube, né? Então Barnabé chega e ele discipula Paulo. Então, e olha o efeito que isso teve, né? O efeito do discipulado de Barnabé na vida de Paulo. Então, a mensagem do Fator Barnabé é o seguinte, cara: quantos Paulos será que entram e saem das nossas igrejas porque não tem Barnabés para dar atenção para eles? Ou será que eu não estou sendo o Paulo que eu podia ser porque eu não tenho um Barnabé na minha vida? Então, cara, é muito essencial isso. E a gente vê, esse exemplo está no Novo Testamento inteiro, né? Discipulado rola solto. E é uma via de mão dupla também. Acho que muita gente entra na igreja achando o pastor vai me discipular. Isso, e não é assim, né? Tipo, não é assim. Às vezes você entra numa igreja e o pastor tem milhares de coisas. Já tem as ovelhas, já tem Muito bom, Rafa. tá acontecendo. E eu já vi várias pessoas falando, não, eu vou entrar na Zion, que é a minha igreja, e o Theo vai me discipular. Eu falei, querido, Não, e essa é a calma, parada. O Theo não tem- Vai ter um monte de gente que vai escutar Tem você 3, 4 falando. filhos. Vai ter um monte de gente que vai te escutar falando. Tá, então eu quero ser discipulado. Só que, tipo assim, não precisa. Às vezes, exatamente da Rafa. Não precisa ser o pastor. Na verdade, o que você só precisa de... Cara, busca um homem mais velho. O poder do discipulado não está no discipulador. Está no exercício do discipulado. Então vamos falar de alguns princípios bíblicos sobre o discipulado. A confissão é um deles. A Bíblia ensina, né, se nós queremos ser perdoados de nossos pecados, a gente confessa eles ao Senhor. Mas se nós queremos ser curados de nossos pecados, nós confessamos ele uns aos outros. Então eu confesso o meu pecado para o homem. Então, diz que tem que ser um homem
assim, que prega tantas vezes na semana, que é o pastor da minha igreja. Não. Tem que confessar para alguém. Então, o poder do discipulado está mais na minha prática de me deixar ser vulnerável, de ser confessar, de ser transparente, de ser um discípulo, do que em quem é o meu discipulador. Biblicamente falando, seu discipulador pode até ser meio que um traste, você praticar os princípios do discipulado, você ainda vai ser edificado e abençoado na sua própria vida. Muito bom. Então, eu acho que é o poder do princípio. Então, como a gente, né, lá na Paz, a gente vê o discipulado muito orgânico, isso acontece de um jeito legal. Porque quando você tem uma pessoa te amando, te dando atenção, te levando para um café, às vezes a pessoa nem percebe que ela começou a ser discipulada, que ela já está vivendo isso. Mas por gerar aquele vínculo, o que acontece? Imagina, você acabou de chegar numa igreja, um cara te chamou para tomar um café. Ele foi no jogo de futebol do seu filho. Quando você precisou se mudar, ele apareceu para fazer mudança. E ele fica frequentemente perguntando como é que você tá, mas aberto para te ouvir. Aí, de repente, quando você encontra com um problema, quem é a pessoa que você pensa em conversar? É com o seu amigo. Então, não é um negócio místico, é fazer a vida junto, entendeu? É muito, muito bom, muito maravilhoso, muito tranquilo. Sim, muito bom. Tirar essa pressão também do discipulado, né? Porque às vezes tem uma pressão muito grande. Até assim, eu não tô falando necessariamente de um aconselhamento pastoral. Né? Às vezes, tu precisa ir marcar uma conversa com o pastor da sua igreja, com o líder da sua igreja. Exato. Mas eu tô falando num nível de fazer a vida junto, entendeu? Então tem várias conversas. Se eu pudesse sentar com um tal pastor, eu quero conversar sobre isso, porque ele é autoridade naquela área. Se eu sento para conversar com um irmão que trabalha nisso, eu quero conversar sobre isso, porque ele é autoridade naquela área. Mas não é necessariamente, eu não preciso ir para ele, porque ele é autoridade em tal assunto, e falar, mano, eu escorreguei com isso nessa semana, ore por mim. Entendeu? Então, eu acho que é muito assim. Muito bom. Cara, isso. Vamos tentar aqui falar de muita coisa, porque, cara, você precisa ir e tal. Mas eu queria muito que você falasse, pelo menos, então. Cara, tem muita coisa pra gente falar, a gente vai ter que já marcar o segundo episódio. Voltamos. Mas cara, eu queria que você, de fato, conseguisse trazer uma análise da geração. Acho que um pouco daquela pergunta que eu trouxe, da nossa geração Z. E outra coisa, pode ficar nisso tudo, que aí você manda bala. Que é você, dos caras que rodam, que pregam, ser um desses caras, um cara que, que é muito expoente. Mas, como você mesmo falou, tipo assim, você tinha muito temor. Você é um dos caras mais saudáveis dessa galera. Então, como você vê essa relação, tanto do público, então aquele negócio que a gente falou assim, eu quero usar do evangelho para ficar relevante, para entrar nesse circuito de pregação, e também agora dos players que talvez estão usando disso para poder estar no circuito. Eu, analisando essa geração já no passado, eu entrei num modo de profunda crise de desespero. Porque existe uma certa decadência, mas eu vou chegar lá, porque o Espírito Santo me cutucou, porque ele ama essa geração. E eles vão mudar essa terra, cara. Eu acredito em correr com o Evangelho de Jesus. Mas tem aquele ciclo, você já ouviu falar, né, de que homens fortes criam bons tempos criam homens fracos criam maus tempos criam homens fortes, e aí o ciclo se repete. Então, assim, meus pais, né, lidaram com muito mais perrengue do que eu. E a geração que vem depois, ela já é uma geração muito diferente, né? Cresceu acostumado com muito tempo para entretenimento, cresceu com cartão de crédito dos pais no celular para comprar aplicativo e microtransições, e cresceu lidando com menos perrengues físicos, mas grande desestrutura emocional, né? Isso gera um certo desespero, porque se crises grandes acontecessem no mundo, nós não somos uma geração capaz de consertar as coisas. Vai ter que ficar forte. Então isso gerava algum tipo de desespero por várias fraquezas que toda geração tem. Minha geração tem suas fraquezas, né? Mas tem suas forças também. Então eu olhava muito para as fraquezas da próxima geração. Mas eu acredito que tem algumas forças na próxima geração, e eu gostaria de falar sobre isso, porque um dia o Espírito Santo me criticou. Legal. Falou, porque você estava muito crítico. Eu estava muito crítico, pensando, essa geração tem esse problema, eles não reconhecem autoridade, eles não sabem sobre honra, eles não sabem, sabe, várias coisas assim. E aí o Espírito Santo me cutucou. Que demais. E ele me disse, Israel, essa geração vai mudar o mundo. E eu falei, eu não quero olhar para ninguém segundo a carne. A Bíblia nos fala que nós não olhamos para ninguém segundo a carne. Eu quero ter os olhos que Jesus tem para essa geração. Então vamos falar. Até para vocês, nova geração que estão escutando, pensem Geração nisso. Z, olha. Essa geração, eles têm uma sede por autenticidade.
Eles querem um negócio que é de verdade. Eles odeiam hipocrisia. Eles odeiam hipocrisia. Eventualmente, quando eles entenderem as profundas raízes e autenticidade do evangelho, pensa num trem que vai pegar fogo. Essa geração tá super faminta por uma causa, que eles possam entregar a vida deles, porque não tem causa. Até outro dia, algo que eu acho que eu vi algo que eu rachei o bico, mas eu acho que ele pinta o retrato perfeitamente. Tinha um cara streamando lá, joguinho no Facebook, um cara tipo da minha idade, cabeludo, barbudo, assim, ele tava lá arrebentando no joguinho, e era uma live no Facebook, aí entrou uma vovó, assim, e ela escreveu nos comentários: o que você tá fazendo o dia inteiro jogando videogame? Ela escreveu: no meu tempo, os homens da sua idade estavam construindo o Hoover Dam, lá nos Estados Unidos, né, aquela represa. E aí o cara olhou o comentário, assim, e ele, uma vibe muito tranquila. Tipo, ela perguntou: o que você tá fazendo? Aí ele respondeu, ele falou: já construíram o Hoover Dam. Tipo, já construíram a represa. Entendeu? E eu falei: cara, olha esse retrato. Tipo assim, alguém já fez o trabalho duro e a gente tá... Então, por que eu tava falando disso mesmo? Porque existe uma sede de causa. Tipo, o que eu vou fazer? O que eu vou construir? A gente tá cercado pelas paredes que os nossos pais construíram. Sim. E às vezes falta aquela visão pro futuro de vamos construir isso. Mas eles estão famintos por uma causa. Você acha que a nossa missão, então, talvez até nesse intermediário, você falou dos nossos pais, pra galera que tá vindo depois da gente, então a nossa missão é inspirá-los com visão. Exato. Então, cara, você quer autenticidade? Vamos falar sobre como o evangelho é autêntico. Porque nós temos uma geração traumatizada pela hipocrisia da igreja. Por vários cristãos que foram hipócritas. E aí isso deixa para muitas pessoas que ainda não são cristãs hoje uma imagem manchada. Mas vamos conversar sobre a autoridade bíblica. Vamos falar por que a gente leva a Bíblia tão a sério. Vamos mostrar para eles os estudos arqueológicos, todo o estudo textual, todo como a Bíblia é um negócio sério, o respaldo, que existe uma comunidade acadêmica, uma comunidade de arqueólogos, né, uma comunidade científica séria em torno das escrituras. Pode pisar, é sólido. Olha aqui essa causa. Vamos falar sobre como Jesus chamou jovens, né? A gente vê em Mateus 17, 23... Você pregou isso no One Love. Exato. Que do imposto do templo que foi estabelecido para homens de 20 anos para cima, dos 12 de Jesus, eles cobram 2, Jesus e Pedro. Então, muito possivelmente, nas entrelinhas bíblicas, a gente está olhando para os discípulos, todos os 10 sendo abaixo de 20 anos. Doideira. Né? Até olhando para a tradição e a história, né, a grande especulação é que João tenha morrido com mais ou menos 88, 86 anos de idade, né? E que então ele começou a seguir Jesus com 14, 16 anos. Uau. De idade. Então a gente está falando de um João que, quando Jesus ascende para os céus, possivelmente tinha 17 a 19 anos de idade. Um jovem correndo com a missão do evangelho. Então vamos fazer essa galera enxergar que o que eles fazem importa, porque eles têm sensação que o que eles fazem não importa, não é importante. Então eles estão procurando uma causa. Deixa eu esperar. Eles querem lutar pelo planeta, são todas coisas boas. Mas vamos falar de uma missão importante, que você pode correr com a verdade do evangelho e o mundo depende de você. Então vamos fazer essa galera entender cosmovisão bíblica, entender onde eles podem investir e, no certo sentido, desperdiçar a vida deles. Então, eu acho que isso, cara, vai provocar uma geração fiel com o evangelho como nenhuma outra. Eu tenho fé sobre essa geração, cara. Outra coisa que eu acho que vai ser uma força para eles é que eles já são uma geração... Num certo sentido, isso dói um pouquinho o coração, né, de ver o patriotismo morrendo, mas eles não são uma geração muito associada a território nacional. Eles cresceram muito globalizados, conectados com tudo que acontece no mundo. O que é uma oportunidade para reino. Então, não vamos olhar para as fraquezas só e pensar isso vai ser difícil. Vamos olhar para as forças que eles têm também. Então, eu acredito que quando isso juntar, sabe? Outra coisa é que toda geração cresce com um trauma de algo que a geração passada fez errado. Então, nossa geração está, dentre várias coisas, traumatizadas com a área da saúde. Porque nós crescemos, né, os nossos pais cresceram com um trauma desse nível, só que a coisa cresceu. Então, antes era fumar, que era ruim, vamos parar de fumar. Hoje vamos parar de tomar refrigerante, né, excesso de açúcar. E eu já conversei com várias pessoas da minha idade que têm esse trauma. Pô, eu queria que os meus pais tivessem me colocado para fazer esporte mais cedo, né, tivessem me ensinado sobre nutrição mais cedo. E aí, o que isso faz? Isso começa a provocar pessoas que nem eu, que agora são obcecadas com nutrição, de medir as gramas do que os filhos estão comendo, ensinando, entendeu? Então,
a falta de uma geração leva ao processo da outra. Então, nós temos nessa geração muita relativização. Dá uns 10 anos, esse vai ser o trauma da próxima geração. Porque foi o contrário, antes era isso, agora não é nada, não é veio nada. Descambado, não é nada. Nada é sólido. Você pode acreditar em tudo, só não pode ter convicção profunda em algo. Então, dá 10 anos, esse vai ser o trauma, pode escrever, vai ser o trauma dessa geração. Relativismo. Vai estar todo mundo assim, eu quero algo sólido. Eu quero algo sólido. É uma oportunidade. Eu quero algo sólido. Então, apresente Jesus como esse algo sólido. Cara, eu acredito que a gente vai ver um grande avivamento. Amém. Eu estou discipulando os meus filhos para viver numa terra sinistra, em modo de crise, de que eu quero preparar. Se eu não for ver a vinda do Senhor Jesus com meus próprios olhos, eu vou ensinar os meus filhos, eu preparar eles para ver a vinda do Senhor Jesus com seus próprios olhos. Se eles não forem ver Jesus com seus próprios olhos, eles vão preparar os filhos dele para ver a volta de Jesus com seus próprios olhos. Então, assim, cara, vamos focar no negócio? Então, assim, existem muitas fraquezas nessa geração, como existiu na geração passada. Mas essa geração também tem novas forças, que eu acredito que vão ser essenciais para a propagação do evangelho no futuro. E do nosso lado, quais então você falaria pra galera? Então, tipo assim, eu sei que... Você percebeu que quando os nossos pais eram crianças, os filmes que eles assistiam tinham os heróis, os personagens de ouro, eram todas pessoas mais velhas, eram pra frente dos 30. Então, eram os Indiana Jones, eram Han Solo. Você olhava pra maturidade com, nossa, eu não vejo a hora de ser desse jeito. A nossa geração já baixou um pouquinho, né? A gente cresceu com Peter Parker. Com Peter Parker, entendeu? E hoje, mas ainda assim, era um Peter Parker adolescente, mas um ator de 20 e poucos anos, entendeu? A gente olhava pra aquela área já mais... Aquela idade mais universitária, mais jovem, mais friends, entendeu? De construir... Tá no começo ali da vida jovem, só que hoje os heróis são praticamente adolescentes. Hoje você tem uns caras mais velhos sentando assistindo anime de um guri de 15 anos e é o herói dele, entendeu? Então, a idade foi baixando. Então, eu vejo isso. Quando eu converso... Quando eu era adolescente... E os nossos líderes eram jovens, os líderes de adolescentes, a gente olhava para eles como nossos heróis. Só que hoje eu sento com adolescentes, eles não têm muita admiração pelos jovens. Então. É mais aqui. É mais aqui. Eles estão neles. Então, É verdade. eu acho que esse é um desafio, mas eu acho que isso é também porque eles se sentem, de certa forma, distanciados e às vezes desprezados, porque a gente vive falando das fraquezas deles. Eu acho que se a gente conseguir demonstrar, pelo menos esse é meu sonho, eu não sou um expert, mas porque a gente tem a responsabilidade de discipular a próxima geração, eu tenho buscado navegar isso, eu quero mostrar para eles que eu acredito neles. Porque Jesus acreditava nos jovens da época dele, dos jovenzinhos. Cara, imagina, velho. Imagina... Pensa no trabalho que os discípulos davam para Jesus e que eles eram jovens, cara, abaixo de 20 anos, e ele deixou a responsa, o futuro da igreja, consequentemente da história, na mão deles. Então, mano, eu quero ser que nem Jesus. Eu quero olhar para esses jovens e falar, com você está o futuro na igreja, e confiar, ir para casa tranquilo. Então, eu acho que primeiro demonstrando esse interesse que a gente acredita, honrá-los de certa forma também, prepará-los assim, eu acho que a coisa vai dar boa. A gente vai ter que estar disposto a falar na linguagem deles também. Porque é muito diferente, né? Se o nível de atenção era apertado para minha geração, o deles, então essa galera não assiste o TikTok lá, 15 segundos, ele ainda não assiste inteiro, entendeu? Vai pro próximo. Então, não sei qual que é a estratégia. Aprender a se comunicar. Mas eu acho que não é nem a questão de você ter a idade deles, mas é você aprender a comunicar de fato com eles, né? Então, o Theo fala isso do Lauren. Ele fala assim, cara, Lauren Cunningham tem 90 anos quase, acho que não tem, mas uns 80 e pouco, quase 90. Mas quando ele fala... E ele fala, cara, toda semana chega um ônibus lá numa ilha, abre e desce um monte de adolescente, acabou de sair do colégio, tal. Como a gente consegue, independente de ter a idade, continuar comunicando com essas pessoas? O que é que faz isso dentro deles? Acho que o que a gente tem que fazer é continuar pregando a palavra. Né? Você vê Paulo passando o bastão para Timóteo já no final da sua vida, né? Falando, cara, vai ter um dia onde as pessoas vão ter coceira nos ouvidos, vão querer ouvir o que os agrada, mas eu rogo isso de você. Pregue a palavra. Eu acho que duas coisas, né? Olhando para o conselho de Paulo para Timóteo, eu diria, esse apego à palavra. Nós já temos algo sólido que nós devemos pregar, né? Que a gente não pode sair, se afastar disso. E que gringo. Já tem que ter um outro episódio só pra falar disso. E o outro, sobriedade. Ele fala, eu te peço que você ande em sobriedade. Porque a missão que Timóteo tem, ele não pode estar distraído. Ele não pode estar embriagado com as coisas desse mundo. Então ele precisa viver um estilo de vida de sobriedade. Ele precisa ter pé no chão.
sabe? Eu Isso. acho que quando a gente está afundado em entretenimento, que é o caso da nossa geração e da próxima, a gente perde um pouquinho dessa sobriedade, a gente está embriagado. Muito. E a gente se distrai um pouquinho até para a realidade. A gente deixa de sofrer junto com os que sofrem, chorar com os que choram, a gente começa a perder compaixão pelo pobre, pelo órfão e pela viúva, e a gente ocupa o nosso pensamento com coisas que não são do alto. Ah, é pecado assistir Netflix. Eu não tô dizendo isso. Tipo, é massa você assistir um filme com a sua família, com seus amigos, mas desde que você esteja vivendo em sobriedade. Eu preciso, assim, cultivar meus pensamentos com as coisas que são do alto. Então, acho que o nosso grande desafio, mano, vai ser pegar essa geração, assim, ó, começando com a gente, vamos viver em sobriedade, trazer eles pra sobriedade. Então, o momento que eu conseguir passar para um adolescente o peso da cosmovisão cristã e o que esse momento significa para o mundo e qual é a função dele viver isso, e ele sentir o peso e começar a não querer mais estar embriagado, mas viver em sobriedade e pregar a palavra, meu trabalho está feito. É muito bom. Podcast Uau, com muito gostinho bom. de quero mais. Exatamente. Vai ter que voltar. Cara, vai ter que isso, voltar. eu sei que seu tempo tá É 2 estourando Timóteo aqui. 4, do 1 ao 5, né? Essa passagem a gente está falando. De ser de exemplo no é isso que tá falando? Do ser de exemplo no falar, na fé. O tchau de Paulo para Timóteo é 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Vai lá ler, é a tarefa de casa, depois só É, boa, já tem medite. a lição de casa. Vamos ler para acabar rapidinho. Vai, lê, lê. isso. Ó, eu tô na Almeida, então vai ser um pouquinho arcaico, mas é pelo amor ou desculpa. Tudo bem, tudo bem. Não, vamos pra NVT, ninguém vai entender isso aqui. Conjuro, meu Eu Deus. já vou começar com conjuro-te. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo. Não tenha Nossa, medo de sofrer. muito bom. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Muito bom. Cara, Uau, terminamos com essa, né? terminamos bem demais, cara. Muito Deixa eu fazer uma última, bônus. Manda. Porque sobriedade, quando eu falo sobriedade nessa geração, eu vejo sobre constância. Acho que isso é ser sóbrio é constante. Última coisa, só queria que você falasse, cara. O que você falaria para essa galera que tá com pressa de viver logo as coisas? Tá com pressa de viver logo as coisas de Deus, ou de chegar logo, de ser alguém, de não sei o quê. Aonde você vê essa sobriedade, como uma pessoa pode ser constante nisso? Bom, constância não é algo que você encontra, é algo que você faz. Fazer as mesmas coisas de novo e não se deixar desviar. Eu acho que, de novo, a gente menospreza a obediência. Eu diria pro jovem, cara, seja obediente. Mas lembra quando você está lendo aquelas páginas que Davi, de ser ungido para ser rei, teve muitos anos. De que José, entre a cisterna e a segunda posição mais poderosa do mundo, teve muitos anos. O que faz a diferença é você se entregar pro processo. Não adianta você querer trazer isso com suas próprias mãos, você tem que ser fiel. Quem é fiel no pouco vai ser fiel sobre muitos. Então busque construir fidelidade na sua vida. Se você focar em obedecer, eventualmente você vai estar pronto para estar onde Deus precisa de você, onde Ele quer que você esteja. Mas se você tenta fazer, vamos fazer crescer, vamos fazer logo, você tem o perigo de construir mais plataforma do que propriedade. E aí o seu sucesso vai virar o seu fracasso. E o diabo não precisa fazer nada porque você já se esmagou com o seu próprio ativismo. Mas se você gera fidelidade através da obediência, cara, aí você é sólido. É isso que Jesus fala, né? Ele diz, ai daqueles que me chamam de Senhor e não praticam o que eu falo, então ele procede contando uma parábola. Ele diz que o homem que ouve suas palavras e não as pratica é como o homem que constrói a casa sobre a areia. Então, vindo a onda do mar, derruba a casa. Se você constrói a sua casinha em qualquer coisa, mas não obediência, obedecer a Jesus, porque ele está falando sobre praticar o que Jesus falou. Então, você é uma casinha na areia. E você pode ser bonito, pode ser o Airbnb, que a galera acha super fofinho, mas as águas vão te derrubar. Na hora que vier, Mas o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, constrói casa sobre a rocha. Pode vir a onda que for, ele não cai. Então solidifique a sua vida sobre a rocha. Não tenha pressa. Cara, Deus é o expert de tirar meninos do campo e fazer deles reis. De tirar gente do deserto e fazer deles sacerdotes, entendeu? Então você não precisa ser achado. Você
Deus já sabe onde você tá. E no momento certo Ele vai te colocar onde você precisa. Você não precisa ser filho de ninguém, ter sobrenome de ninguém, ser discípulo de ninguém. Deus vai pôr você onde Ele precisa de você, se você for fiel. Essa é a única coisa que você tem que fazer. Então, cara, não tenha pressa. Não tenha pressa. É melhor você focar em ser fiel. Eu acho que esse é o meu conselho para a próxima geração. Gere algo. Cara, para você ser constante, outro conselho, eu sei que tem 3 coisas mais específicas que Deus me chamou para fazer. Né? Falando do meu trabalho ministerial. Né? É a pregação, o ensino, a igreja local e a música. Então eu me envolvo muito nessas 3 áreas e divido o meu tempo mais ou menos assim. E eu prefiro fazer essas 3 coisas 1000 vezes do que fazer 1000 coisas 3 vezes. Uau. Então, daqui a 10 anos, como vai ser a minha vida se por 10 anos eu fui fiel em fazer essas 3 coisas? Sim, muito bom. Então, eu acho que é isso. Mais ou menos isso. Nossa, mesmo. demais. Muito bom. Caramba. É aulas. Você que ele engatar e ir embora ali mais 1 hora. Cara, isso, Tá, pra tá gente bem. finalizar, ora pela galera, libera aí o que você estiver sentindo, aquilo que a gente tá falando. E aí a gente finaliza, por favor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo especial, que podemos estar em família, em irmãos, debaixo do seu reino e a bandeira do seu reino, que é belíssima, é maravilhosa. Senhor, eu oro que haja um despertar nessa geração. Eu oro que o Senhor nos conduza, mesmo nós aqui nessa mesa, a sobriedade para viver o Evangelho como convém e anunciar as boas novas como convém, fazer discípulos como convém. Nos ajuda também a ter um olhar de fé e esperança para a próxima geração, para que a gente possa cumprir o nosso destino profético em discipulá-los e prepará-los para o que eles têm para viver. Nós oramos por um despertamento, por sobriedade, que nós nos apeguemos à sua palavra, em nome de Jesus. Nos ajuda a cumprir o que você nos chamou para cumprir. Amém. Amém. Amém, Issa. Muito obrigado. Bom, obrigada. Por favor, mano, já vamos marcar o já bora. vamos deixar Não agora. precisa demorar. Não Não já precisa vamos marcar mesmo. muito Semana que vem tamo aí, só pra chamar, gente só fazer chamar. uma de 3 horas. E aí é só A nas galera tá aspirações. pedindo, falando que a muito galera tá especial. pedindo. É. Mano, Longo. muito obrigado. Obrigada Tamo junto. mesmo. Você aí, Manda um beijo pra se você Pri. curtiu, compartilha, comenta, manda isso, pergunta gente, manda já pra pro todo próximo, que mundo. já pode ter certeza que vai ter um próximo. É isso. Deus abençoe abençoe. vocês. Até semana Até que o vem. próximo Dunamis Hangout.